Vamos seguir no noticiário internacional de olho nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump faz hoje o tradicional discurso do Estado da União e ele deve destacar os feitos do governo no primeiro ano de mandato. Temas como imigração, tarifas, Irã são esperados. A nossa correspondente Mariana Janjacomo está no Capitólio, tem mais detalhes, expectativas por esse discurso. Como é que vai ser a postura de Donald Trump, muito pressionado politicamente, inclusive pela popularidade caindo ao longo dos últimos meses. Mariana, com você. Com certeza, Juliana, é um momento muito complicado para Donald Trump e ele deve fazer um discurso longo para tentar convencer a população de que está, sim, fazendo um bom trabalho, melhorar os índices de aprovação e, claro, garantir a maioria republicana nas eleições de meio de mandato que acontecem no final do ano, quando os Estados Unidos renovam 1/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados. Hoje, Trump tem uma estreita maioria republicana no Congresso que permite que ele, na prática, governe. Mas se perder essa maioria, aí vai ficar difícil para Donald Trump governar, colocar em prática as suas ideias. E por que eu digo que vai ser um discurso longo? Porque no ano passado, Juliana, Donald Trump fez um discurso de 1h30 e nos bastidores tem dito que fará o mesmo hoje ou talvez até um discurso mais longo. Esse discurso do ano passado ficou conhecido como o mais longo de um presidente dos Estados Unidos para o Congresso na história moderna. E hoje Trump deve falar tanto quanto no ano passado, ou até mais. Ele deve tocar em diversos temas que foram importantes para o primeiro ano de governo, temas muito atuais, como, por exemplo, o Irã. Donald Trump deve falar sobre o Irã, mas esse não deve ser o foco. O foco deve estar na economia, que é, afinal de contas, a principal preocupação dos norte-americanos. Pesquisa atrás de pesquisa comprova que o custo de vida é a principal preocupação dos norte-americanos e é sobre isso que Donald Trump deve falar. Agora, claro, Juliana, que a gente nunca sabe exatamente o que esperar de Donald Trump. Então, mesmo as pessoas que ajudaram o presidente a fazer o discurso disseram que deixaram alguns espaços em aberto para ele poder improvisar. E é na hora do improviso que a gente não sabe o que vem, Juliana, porque é importante lembrar qual vai ser a plateia desse discurso. A plateia será o Congresso, Então, senadores, deputados, mas também juízes da Suprema Corte, os juízes que derrubaram as tarifas de Donald Trump. A gente não sabe se todos virão ver esse discurso, mas normalmente os juízes da Suprema Corte costumam vir. Então, esses que foram atacados por Trump, muito criticados depois da decisão, podem estar na plateia. Também, claro, integrantes da oposição, integrantes do Partido Republicano que viraram desafetos de Trump porque criticaram o presidente agora nos últimos tempos. Então, não se sabe se nesse improviso, Trump pode usar esse tempo livre para atacar esses inimigos, oponentes políticos, que é o que ele normalmente faz em outros discursos, ou como é que ele vai usar esse tempo livre exatamente. Agora, ele deve trazer também alguns convidados especiais, então, além da fala, o presidente também traz alguns convidados. Erica Kirk deve participar desse discurso de hoje. Erica Kirk é a viúva de Charlie Kirk, o influenciador do movimento MAGA, que foi assassinado no ano passado, o fundador da organização Turning Point USA. Então, Erica Kirk deve vir para cá também, para Trump falar sobre contra a violência política. Também sobreviventes dos abusos de Jeffrey Epstein devem participar, devem assistir a esse discurso aqui no Capitólio, trazidas pelos democratas que pressionam o governo Trump pela divulgação de mais arquivos, tem criticado bastante o governo Trump pela forma como tem lidado com esse assunto. Então, é uma noite, Juliana, em que tudo aquilo que foi importante, que virou notícia no último ano, no governo Trump, vai ser trazido à tona de uma forma ou outra, seja por ele ou seja pela oposição. Oposição que, inclusive, também organiza um protesto aqui na frente do Capitólio, marcado para a mesma hora do discurso, uma espécie de discurso alternativo, é assim que eles estão chamando, e alguns democratas não vão ver o discurso aqui no Capitólio porque vão para esse protesto aqui na frente. Então, isso já mostra todo esse contexto
que vivem os Estados Unidos hoje. O discurso do Estado da União é um discurso extremamente tradicional. George Washington fez o primeiro discurso de Estado da União. Está na Constituição que o presidente norte-americano precisa, uma vez por ano, falar aos congressistas, prestar esclarecimentos sobre o que está fazendo como presidente dos Estados Unidos. E nesse ano esse discurso ganha ainda mais importância e ainda mais peso pela situação que vivem os Estados Unidos e pelo cenário que enfrenta Donald Trump.